Senhor, nós, assim como teus discípulos pediram para que o Senhor nos ensinasse a orar, peço a Deus que nessa noite o Senhor possa nos ensinar, que a gente tenha clareza daquilo que o Senhor queria nos mostrar através da oração do Pai Nosso, Pai. Então, colocamos esse estudo, essa meditação, essa passagem, ó Pai, para que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, para percebermos aquilo que o Senhor quer que façamos, que sejamos, e, ó Deus, aquilo que a gente precisa ser transformado, Pai, para que não sejamos como os fariseus, escribas, e com suas hipocrisias, ó Pai, mas que a gente possa reconhecer nossas fraquezas, nossas falhas, e possamos realmente nos sintonizar contigo, Pai. Então, peço que o Senhor fale cada coração de uma forma viva, de uma forma profunda, de uma forma verdadeira. Entregamos as nossas preocupações, nossas agitações, nossas ansiedades, nossos medos, nossas tristezas, tudo aquilo que pode ofuscar nossa mente e nos confundir e nos distanciar da tua verdade, que o Senhor possa tirar de nós e coloca, Deus, a tua verdade nas nossas vidas. Queremos pedir por aqueles que estão enfermos, que com sua graça o Senhor possa estar se fazendo presente nas suas vidas e nas suas famílias. Abençoe aqueles que estão desempregados e aqueles que estão com problemas, que o Senhor possa estar realmente ajudando, Deus. E por todos nós que estamos nessa pandemia, aguardando o fim dessa pandemia e que essa situação no nosso país possa melhorar. Nós entregamos nossas vidas e esta noite no teu altar. No nome de Jesus. Amém. Ok. Então, vamos compartilhar aqui o nosso PowerPoint. Como eu sempre falo, é pouquinho hoje. Ai, ai. Por isso, podem falar, tá? Se vocês quiserem. A Beth, não. Ok. Então, vamos abrir lá nossas Bíblias. Vai ser só o comecinho da oração, tá? E ainda assim, é um assunto que não se esgota, né? Porque tem muita coisa que a gente pode falar sobre a oração, mas acho que o que Jesus deu é como se fossem os princípios, né, principais, né, vamos dizer assim, que a gente precisa ter em mente nas nossas orações, então é o suficiente, né? Realmente, claro, quem vai questionar o que Jesus ensinou, né? Não somos nem doidos para isso. Então, vamos ler lá? Quer dizer, alguém pode ler? Salmo, Mateus. Mateus 6, de 5. Bom, vou ler. Quando vocês orarem... Opa! Então, Mateus 6, 5 a 9. Isso. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pés nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois, antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam o teu nome, que o teu nome é santo. Ok. Então, recapitulando aquilo que a gente já falou,
Vocês lembram as 3 figuras que Jesus usou para mostrar nossa vida de retidão, nossa vida religiosa? Vocês lembram? As 3 figuras? Primeiro, Era... não lembra, gente? Já esqueceu? Era... Primeiro, dar esmolas, né? É a Ah, nossa relação com o nosso próximo. era outras coisas. Segundo, foi a oração, que fala do nosso relacionamento com Deus, né? E terceiro foi sobre o jejum. São as 3 ilustrações que Jesus usou para mostrar uma vida de piedade, uma vida religiosa, uma vida com Deus, tá? Então, o jejum tem a ver com essa disciplina pessoal, né? Essa entrega, vamos dizer assim, para Deus, sacrifício para Ele e essa busca, tá? Então, Jesus ensinou algumas coisas em relação à oração, né? Afirmando, advertindo, né? Uma palavra forte, né? Para a gente não ser como os fariseus, escribas, que eram hipócritas. Por quê? Eles faziam de tudo para serem vistos. Nossa, virei aqui carioca, né? Vistos. Ai, meu Deus. Isso que dá, digitar rápido. Então, porque eles oravam de pé nas esquinas para aparecer, para as pessoas só notarem, né, que eles estavam fazendo. Então, não era assim tão verdadeiro, porque era muito de aparência, né? E falou para a gente não se preocupar também com a abundância das palavras, né? Então, que a gente não repetisse, que a gente não fizesse aquelas orações longas mesmo para querer se mostrar, né? E a nossa oração deveria ser em secreto ao nosso Pai. Quer dizer, quando ele fala em secreto, é no sentido assim, é um lugar onde você pode estar concentrado somente em Deus, voltado somente para Ele, que não tenha nada que vá te distrair. Porque o lugar secreto pode até ser lá em cima da montanha, entendeu? Onde não tem ninguém, mas é um lugar secreto porque é um lugar que você consegue se isolar, né? Você consegue se concentrar em Deus. E a oração, na verdade, vamos dizer assim, da nossa vida religiosa, daquilo que a gente pode experimentar com Deus, vamos dizer que é o ápice, né? É o momento em que a gente pode estar mais na presença de Deus. E por que será, né? Que a gente tem tanta dificuldade, por exemplo, vamos fazer uma reunião de oração aqui na igreja, né? Aí vem pingadinho, né? É muito difícil. Eu não estou falando aqui só de Guarulhos, não, viu? Todas as igrejas que eu passei, você fala, a igreja tem 200 membros, lá no Bosque, que é uma igreja grande assim, a gente tinha reunião de oração com 4, 5 pessoas. A gente fica até frustrado, né? Falar, puxa vida, as pessoas não conseguem manter esse momento. Na verdade, toda vez que a gente até tira, vocês podem fazer essa experiência, né? Às vezes a gente tira um tempo para a gente orar, você começa a orar, parece que o telefone toca, aí vem alguém batendo na porta, aí surge algum problema, alguém, né? Acontece várias coisas. É uma luta espiritual. Porque o diabo sabe que é um tempo que a gente está com Deus. É um tempo de riqueza, é um tempo precioso na nossa vida, né? Então é uma batalha, tá? E na verdade, quanto mais tempo de oração nós podemos ter, a nossa vida espiritual vai crescer, vai melhorar, vai ser de acordo com o nosso tempo de oração.
Você pode até ter um tempo curto, mas se aquilo é profundo, se é onde você consegue se concentrar 5 minutos, né, já é suficiente para Deus falar o nosso coração. Ok? Então, a nossa vida de oração é como um teste também, para a gente saber se a nossa vida espiritual está boa ou não, né, com Deus. Então, quanto mais tempo você se dedica à oração, você pode perceber qual o nível da sua vida espiritual. Eu vou dizer que é uma luta para mim também, porque a gente tem um monte de outras coisas que a gente acha que é importante, que a gente acaba vamos dizer assim, duelando, né, com o nosso tempo que a gente quer dedicar a Deus, tá? Em oração. Então, assim, os discípulos de João Batista chegaram para João Batista, né, que veio antes de Jesus, e pediram para ele. Ele veio pregando, né, João Batista veio pregando arrependimento, e os discípulos de João Batista então falaram para João Batista: nós queremos aprender a orar, né? Sabiam da importância da oração, mas não sabiam como fazer a oração. Então, João Batista, se a gente vê lá nos evangelhos, ele ensina seus discípulos a orarem. E aí, os discípulos de Jesus também falam isso. Então, eles sentiram a mesma necessidade. Talvez porque, vejamos, Jesus, né, eles viam Jesus que tirava todo o tempo para orar ao Senhor, né? Então, Lucas 11:1 é o pedido que eles fazem para Jesus, tá? Senhor, ensina-nos a orar. E porque eles viam Jesus que Marcos 1:35, pode ler? Marcos 1:35. Os 1:35. Peraí. Eita. De manhã, bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Tá? E aí fala que ele acordou de madrugada, né? De manhã bem cedo, estava escuro ainda. Sei lá, 3, 4 horas, 5 horas da manhã, né? Para estar escuro devia ser lá para as 4 horas, né? Da manhã. E ele saía para um lugar deserto para orar. Mas muitas vezes Jesus passava noites em oração. Falava, hein? Esse falava com Jesus, com Deus, né? Ele era Deus. Ele sentia necessidade de estar na presença do Pai. Então, aquilo os discípulos talvez ficassem pensando: o que será que Jesus fala tanto com Deus? Que ele passa tanto tempo. Vamos perguntar para Jesus, né? Como é que a gente fala também com o nosso Deus, né? O que a gente pode falar com Deus? Como é que a gente pode estar na presença dele? Né? Então, eles vendo esse exemplo de Jesus, a busca e a importância que Jesus dava para a oração, talvez eles pensaram: puxa, a gente quer conhecer Deus como Jesus conhece, né? Então, vamos pedir para ele nos ensinar como a gente pode orar, né? E quando você tem esse desejo de estar na presença de Deus, de poder conhecê-lo mais, de entender quais os planos, os propósitos de Deus para a sua vida, você vai desejar também ter essa vida de oração. Eu pensava, sabe? Eu fui num congresso e era o Davi Silva, não sei se vocês já ouviram falar, ele gravou alguns CDs, ele tinha
como fala, síndrome de Down, né? Síndrome de Down mongol, é isso mesmo? Né? Então, ele foi curado. Então, assim, ele tem os olhos meio caídos, assim, ó, igual de quem tem síndrome de Down, mas ele foi curado, entendeu? Então, como ele fala que Deus deixou alguns dos sinais do síndrome de Down para saber que é um milagre que Deus o curou. Então, ele só tinha os sinais, né? Acho que na palma da mão, parece que não tem, não sei como que é, não tem linha, alguma coisa assim. Então, ele tem esse sinal e os olhos caídos, assim, ó, né? Para ele sempre lembrar que é um milagre de Deus. E Deus deu para ele o ouvido absoluto. Então, ele foi uma pessoa, assim, vamos dizer, um milagre de Deus, mas foi, assim, foi não, né? Porque ele não está vivo. Tem sido, assim, a pessoa que busca o Senhor, está na presença do Senhor. Então, ele experimentou muita coisa sobrenatural. Então, na palestra lá na conferência que eu estava, a conferência que ele dava chama Resgatando a Noiva, né? Então, ele traziam palavras de despertamento para a igreja, que é a noiva de Cristo, né? Então, e aí ele falando, se você quer viver uma vida no sobrenatural, vixe, quem não quer, né? Viver uma vida no sobrenatural. Eu fico pensando. Então, ele disse, você tem que viver uma vida radical com Deus. Uma vida radical em santidade, uma vida radical de busca, uma vida radical de entrega. Então, não é fácil. Muitas vezes a gente só quer viver no sobrenatural, mas a gente não quer pagar o preço, né, dessa vida no sobrenatural. Mas aquele que busca o Senhor, aquele que tem esse desejo dessa vida com Ele, mais profunda, mais superabundante, é aquele que vai buscar em oração. Vai ter essa disciplina de buscar a Deus em oração. A vida de oração é para todos, tá? E todos os discípulos, todos aqueles seguidores de Jesus de todos os tempos. A oração do Pai Nosso é nossa oração modelo. Por isso que Jesus, né, fala lá no 6:9, então vocês vão orar assim. Jesus já falou, é assim que tem que orar. Aí a gente vem aqueles pensamentos, né? Mas ele não falou que a gente não pode usar palavras repetitivas? Ai, ai. Aí tem uns que começam a falar, não, a gente não vai ser que nem esses religiosos que ficam repetindo orações. Mas essa oração, Jesus deu como princípios. Né? Então, por isso, nós precisamos entender quais são esses princípios que Jesus quis dizer com o Pai Nosso. Não se preocupa, né? Não fique arrogante achando assim, não vou fazer oração com vãs repetições, então não vou fazer a oração do Pai Nosso, não vou orar em público. A gente ora. E eu acho a oração mais perfeita. É melhor a gente orar a oração do Pai Nosso do que a gente orar com os pedidos egoístas, né? E eu penso, né? Tem um monte de coisa que às vezes a gente está orando e nem é da vontade de Deus. Porque Jesus falou que a gente tem que orar conforme a vontade de Deus, né? Se a gente orar conforme a vontade de Deus, toda a nossa oração vai ser ouvida e respondida, né? Tá? Então, tem várias considerações em relação ao Pai Nosso, e uma delas é isso, que as pessoas acabam dizendo que ficam com medo dessas palavras repetitivas. Mas não era isso que Jesus quis dizer, tá? Quando ele falou um pouco antes, né? Porque a oração do Pai Nosso contém todos os princípios daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida e nossa vida espiritual, tá? A oração do Pai Nosso é uma oração que reflete aquilo que é mais importante nas nossas vidas e que a gente então pode orar.
não é para qualquer pessoa, tá? A oração do Pai Nosso é a oração daqueles que já são cristãos, que são crentes verdadeiros, que conhecem ao Senhor, porque Jesus, quando ele fez esse sermão da montanha, ele não fez para a multidão, ele fez somente para aqueles que estavam seguindo a ele e que eram verdadeiros participantes do reino de Deus. Tá? Então, eram para os discípulos e eram para aqueles que criam em Jesus, tá bom? Então, essa oração do Pai Nosso é oração para nós, que conhecemos ao Senhor e amamos e seguimos e cremos nele, tá? A gente não pode orar Pai Nosso se você não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque tem gente que fala, não, todos nós somos filhos de Deus. Não. Quem disse que todos nós somos filhos de Deus? Todos somos criaturas de Deus, mas nem todos são filhos, né? Então, aqui eu coloquei assim, o passo inicial da oração, a gente não fazer como Jó, tá? O passo inicial da oração fala que é relembrar-se. Por quê? Geralmente, quando a gente começa a nossa oração, a gente despeja diante de Deus nossas necessidades, nossas aflições, nossos medos, nossas preocupações, nós colocamos um monte de coisa. Foi assim que Jó fez. Se você ler lá, Jó passa por um monte de dificuldades, os amigos falam um monte de coisas para ele, e Jó começa a falar lá, se queixar, né, diante de Deus, que eu estou fazendo tudo certo, Senhor, por que está acontecendo tudo isso comigo? Ele começa a falar de como que ele estava se sentindo, das coisas que ele estava passando, e quando chega no final lá, no 40, né, capítulo 40, versos 4, pode ler? Jó. Eu leio. Jó 44. Vai. Eu não valho nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado. Tá? Tem uma versão que fala assim: ponho a mão na minha boca. Pôr a mão na sua boca, acontece o quê? É igual a Beth tá, não pode falar. Né? Então, Jó percebeu quando Deus começou a... Porque se você está falando, você acha que Deus vai falar? Quer dizer, você acha que você vai ouvir a Deus? Não, né? Não dá. Dois matraca? Não dá. Um tem que se calar para poder ouvir o outro. Então, Jó falou, vixe, tem que pôr a mão na minha boca, porque eu tenho que me calar. Não posso entrar na presença de Deus falando. Jó percebeu isso bem depois, para poder perceber aquilo que Deus estava mostrando, aquilo que Deus queria dizer para ele, tá? Então, se a gente quer ter contato com Deus, põe a mão na boca, né? Chega na presença de Deus e pensa naquilo que Deus já fez, nas coisas, por isso que é relembrar. O primeiro movimento, né, da oração é você lembrar ou relembrar as coisas que Deus já operou na sua vida, de você ver a presença de Deus na sua vida, de você não ficar olhando só para si, mas olhar para Deus. Então, a primeira coisa para a oração é não olhar para si mesmo, mas olhar para Deus e ter a consciência da presença dele e poder esquecer das outras coisas e concentrar-se em Deus, tá? Cada oração que a gente vê na Bíblia começa com uma invocação, tá? Então, Daniel 9, ele percebeu que ele
ficava perplexo diante da presença de Deus, daquilo que Deus era. Tá? Então, quando ele estava orando, Daniel é um exemplo daquela pessoa que orava e buscava constantemente a presença de Deus, né? Lá em Daniel fala que ele orava 3 vezes ao dia, que era aqueles, vamos dizer assim, horários sagrados, né? Que os judeus dedicam para a oração. Então, de manhã, na hora do almoço e no finalzinho da tarde, como se fosse o finalzinho do dia, porque eles contam o dia diferente, né? Chega às 6 horas da tarde, começa o outro dia, tá? Então, é diferente da gente, né? A forma que a gente começa a contar o nosso dia. Então, Daniel era aquele homem que tinha esse tempo de oração, que buscava, que invocava a Deus. E ele tinha essa reverência, né, na presença de Deus. O profeta Jeremias também seguiu da mesma forma, e então ele entrava na presença de Deus em oração, com espírito de adoração, com espírito de louvor a Deus. Tá? Se você ler João 17, é a chamada oração sacerdotal de Jesus Cristo. É uma oração sacerdotal, por quê? Porque ele está intercedendo por nós, né? O sacerdote intercedia pelo povo diante de Deus, né? E aqui, no João 17, Jesus intercede por nós, não só pelos discípulos dos tempos de Jesus, mas dos que estavam por vir, que somos nós, e outros que ainda virão, que são do mais futuro ainda, tá? Então, Jesus faz essa oração intercessória e ele traz essa reverência, essa adoração, esse louvor diante de Deus. Começa a oração com uma adoração. Paulo escreveu aos Filipenses 4:6, para que nós não andemos ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, está aqui a adoração, o louvor a Deus, tá? Ações de graça, coração grato, né? Então, sempre devemos começar com uma invocação de Deus, né? E antes da gente poder apresentar nossas petições, tá? Então, ele começa com a oração, Pai Nosso. Pai Nosso é somente aquele que é filho de Deus, né? Alguns podem achar que são filhos de Deus, mas se você não conhece Jesus Cristo e reconhece Ele como Filho de Deus, você não pode chamar a Deus de Pai. Pode ler João 8:44? João 8:44. João 8:44. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Aqui Jesus falou, né? Se você não reconhece Jesus como Filho de Deus, como enviado de Deus, como Salvador, como Messias, então você é filho de quem? Do diabo. Tem meio termo não, meu filho. Você é filho de Deus, você é filho do diabo. E por quê? Ele é o pai da mentira, então se você vive numa mentira, você é filho dele. Então nem todos são filhos de Deus, nem filho de Abraão, né? Eles são filhos do diabo. João 1:12.
Vou ler. João, Desculpa. João 1,12. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Tá? Para quem que deu o direito de ser filho de Deus? Ser chamados filhos de Deus? Creram no nome. Para aqueles que receberam a Jesus, né? Creram no Jesus, tá? Esses são filhos de Deus. Atos 17, fala que Paulo fala que somos geração, somos filhos de Deus. Fala que Deus, em Atos 17, fala que Deus é como criador de todas as coisas. Então, ele deu vida para todos. Mas tem aqueles que são de Deus e aqueles que são do mundo. Tá? Em João 17, na oração sacerdotal, pode ler João 17, 9. João 17, 9. Vamos lá. João 17, 9. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Então, olha lá, Jesus faz a distinção, né? Eu oro por vocês que Deus me deu, não oro pelo mundo. Então, tem aqueles que são de Deus e tem aqueles que são do mundo. Tá? Então, aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são do mundo. Efésios 2:3. Efésios 2:3. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Uhum. Em outras versões, fala filhos da ira, né? Com essa natureza pecaminosa, todos nós nascemos, vamos dizer assim, longe de Deus, né? E precisamos conhecê-lo para tornarmos filhos de Deus. Então, Lucas 16:8 fala que são filhos do mundo. Romanos 8:15. Alguém pode ler? Eita. Tá difícil aqui. Romanos 8:15. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenha medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Uhum. Então, se a gente crê em Jesus, o Espírito Santo nos torna filhos de Deus. Somos adotados nesta família de Deus, né? Por isso podemos chamá-los de Pai. A versão original fala Abba Pai, né? Abba é tipo assim, papaizinho, meu pai querido, sabe? Aquela expressão carinhosa, de intimidade, que só, né, quem tem esse relacionamento com Deus verdadeiramente pode chamar ele de papaizinho, né? Tá bom? Então, quando Jesus fala, você reconhece a Deus, você reconhece a Jesus Filho, então você pode chamá-lo de Pai, Pai, Pai nosso. Se você é como eu, né? Se você crer e você caminha comigo, então você também é filho de Deus. Por isso essa oração é Pai nosso, Pai de todos, né? Pai de todos aqueles que creem que Jesus Cristo é Filho de Deus. E quando ele fala assim, porque muitas vezes quando a gente pensa na imagem de pai,
alguns que tiveram pais terrenos terríveis, é difícil, né, olhar para Deus como pai. Se você teve um pai terreno que não foi, que te maltratou, que te bateu. No meu caso, por exemplo, meu pai sempre foi muito ausente. Então, a minha imagem de meu pai não é muito legal, né? Porque a gente acaba transferindo a mesma imagem que a gente tem do nosso pai terreno, o pai que a gente conhece, por exemplo, uma criança que sofreu abusos, né? A gente está vendo essas histórias aí das crianças que estão morrendo porque os padrastos e as madrastas não aceitam filhos dos outros relacionamentos, sei lá o que acontece, e acabam matando essas crianças, né? Então, são poucos os que aparecem na mídia, mas são muitas crianças que já foram mortas, né? Por esses pais que não têm a imagem correta de pais, que deveriam proteger, que deveriam prover, que deveriam cuidar, que deveriam amar, mas estão matando. Então, para uma pessoa que tem uma imagem de pai assim, né? É difícil falar, não, então Deus é pai? Né? Vai ter uma imagem distorcida. Então, Jesus fala assim, você vai orar assim, Pai Nosso, o quê? Estás no céu. Que estás nos céus. O que significa esse que estás nos céus? Olha, é o Pai de Jesus. É aquele que se importou e mandou Jesus. É esse Pai que nós vamos orar. É aquele que está no céu. E quando essa expressão que estás nos céus reflete também o quê? A majestade de Deus, a grandeza de Deus, o infinito poder de Deus. É esse Pai que a gente ora. Não é para qualquer um, não, né? É o Deus majestoso, é o Deus que se importa, é o Deus que conhece todas as coisas. Pode ler Hebreus 4:13? 4:13. Nossa, minha língua está ruim. Hebreus 4:13. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Você não está orando para qualquer pessoa, você está orando para aquele que conhece e vê tudo. Uau! Ele conhece até aquilo que está no mais profundo do seu ser. Né? Salmo 51:6. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Deus, ele quer que a gente entenda que ele sabe todas as coisas e sabe a verdade do nosso íntimo, aquilo que está no mais profundo do nosso ser. E ele se compraz disso. E ele não só conhece, ele não só vê todas as coisas, como ele nos ama. Eclesiastes 5:2. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Salomão era muito sábio, né? Não fica aí falando um monte de coisa, não, querendo se gabar diante de Deus, porque Deus está lá no céu, ele sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas, então fala apenas. É nesse sentido, Salomão, ele fala, Deus conhece todas as coisas, ele sabe tudo aquilo que você está vivendo, então não adianta ficar, às vezes a gente quer caprichar, né? Ah, Deus, você viu, né, que eu estou jejuando, aí eu estou orando, eu estou buscando o Senhor, estou lendo a Bíblia todo dia. Ele sabe aquilo que está a motivação do seu coração, a intenção do seu coração. Hebreus 12, 28, 29, para fecharmos. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado.
Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Olha lá quem é esse Deus, né? Que a gente tenha essa reverência, que a gente tenha santidade, e aqui fala da gente ter um santo temor, porque nosso Deus, nessa versão que o Fred leu, fogo destruidor, no meu é fogo consumidor. Pensa, né? O fogo destrói tudo, né? Destrói tudo. Ainda bem que ele destrói as coisas ruins, mas que a gente tenha consciência de aproximarmos dele com essa santidade, com esse respeito, com essa reverência, tá? Então, a oração do Pai Nosso começa assim. Primeiro é aquele que quer buscar essa intimidade com o Pai, e esse Pai que é o Todo-Poderoso, que é esse Pai que conhece todas as coisas, que é esse Pai que está nos céus para mostrar a majestade dele, né? Que ele é mais alto, ele é mais sublime, ele é mais tudo. E nós somos o quê? Pó. E estamos na terra. Somos pequenos, somos miseráveis, somos pecadores, mas lembrando dessa graça, né? Que não só nos redime, nos perdoa, nos aceita, nos transforma, e temos essa reverência diante dele, né? Tá? Então, que a gente possa, sempre quando a gente for fazer oração, já começar pensando, né? Que a gente pode ter intimidade, porque Deus é Pai. Mas que a gente tem que buscar com essa reverência, com essa santidade, com esse temor, né, da presença dele, reconhecendo que a gente é pecador, que a gente precisa mesmo da graça dele, e que ele concede para aqueles que querem buscar a presença dele, tá? Então, que a gente, antes de ficar jogando nossos milhões de pedidos de oração, Senhor, tem que resolver isso, Senhor, tem que curar fulano, Senhor, tá para pagar a conta, Senhor, né? Tantas outras preocupações. O que eu tenho que fazer na minha vida? Com quem eu vou me casar? Com quem, né? Todas as coisas, todas as nossas angústias. Antes da gente fazer isso, a gente possa ter essa adoração diante de quem Deus é. Agradecer por tudo aquilo que Ele já fez e fará nas nossas vidas. Amém? Vamos agradecer. Senhor, nós te louvamos porque Tu és, porque além dessa sua majestade, o Senhor é aquele que se importa, o Senhor é aquele que nos ama, o Senhor é como um pai que se preocupa em dar o melhor, em nos proteger, em nos guiar, em nos ensinar. Pai, assim como Jesus tinha esse tempo de oração contigo e nos ensinou a orar, que a gente possa estar sempre buscando a tua presença, pensando na tua majestade, na tua santidade, na sua grandeza e no seu amor, que é tão grande como tu és e que se importa com cada um de nós. Tua palavra diz que ainda que as palavras não cheguem à minha boca, o Senhor já conhece. O Senhor já sabe aquilo que a gente vai pedir. Então, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor permite que nós possamos colocar nossas petições também. Mas ensina-nos a te adorar como o Senhor merece. Ensina-nos a invocar o teu nome, que é santo, a invocar o seu nome, que é poderoso, a invocar o seu nome, que é majestoso, Senhor, e que nos enche de paz, e que nos enche de coragem, nos dá esperança.
Eu quero te agradecer, ó Pai, porque nossas orações não é para nada supérfluo, mas é direcionada para o Senhor, que ouve, que se importa com cada um de nós. Então, continua a nos ensinar a orar. É o que pedimos a Deus e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.